Nós começaremos nossa aula fazendo a revisão do conteúdo através da correção da atividade. Observem que aqui eu digo assim, ó, faça a metrificação no caderno e classifique aqui o verso quanto ao número de sílabas poéticas. Então, o que é que eu pedi? Pedi para vocês copiarem esse verso aqui no caderno, fazer a metrificação e aqui classificar só o tipo de verso. Eu pedi para classificar o tipo de verso. Nesse caso, esse aluno aqui, ele não classificou o verso, ele classificou o tipo de estrofe. Quando eu digo quando eu falo em septilha, e aqui, ó, observem que até escreveu o nome errado, ó. Quando eu falo em septilha, septilha não é a classificação do verso. Septilha é a classificação da estrofe. Se eu tenho uma estrofe com 7 versos, eu tenho uma septilha. Aqui eu não pedi para classificar a estrofe, eu repito, eu pedi para classificar o verso. Professor, e se eu vou classificar o verso, se ele tiver 7 sílabas poéticas, como é que eu vou classificá-lo? Eu vou classificá-lo como redondilha maior ou como heptassílabo. Eu repito, se eu vou classificar o verso, como eu pedi aqui, ó, se eu classifico o verso, o meu verso ele não pode ser septilha. Uma septilha seria a minha estrofe. O que eu farei aqui é o que vocês deveriam ter feito no caderno e depois ter colocado lá na atividade apenas a classificação, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Observem que na atividade, o primeiro verso é esse aqui, ó. Estou deitado sobre minha mala. É o primeiro verso. Eu pedi para vocês fazerem a metrificação do verso e classificar o verso. Como que vocês deveriam ter feito a metrificação? A metrificação, gente, é separar em sílabas poéticas e não em sílabas gramaticais, ó. Como é que eu separo? Estou deitado sobre minha mala. A última palavra é mala. A última palavra é mala. Qual é a sílaba tônica de mala? Eu chamo mala, mala. A sílaba que eu passo mais tempo chamando é o mar. Então, eu vou contar até o mar. E o que é que eu faço com o lá? Eu elimino. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho aqui, ó, 10 sílabas poéticas. Se eu tenho 10 sílabas poéticas, como é que eu classifico esse verso? Se ele tem 10 sílabas, então ele vai ser um verso, ó, decassílabo. Era esse nome, decassílabo. Era esse nome que vocês deveriam ter colocado lá. Ó, perdão aqui pela letra, porque eu estou escrevendo com mouse, viu? Lá vocês deveriam ter colocado, separado assim no caderno e ter dito qual é a classificação do verso? Decassílabo. O segundo verso, como era que vocês deveriam ter feito? Ó, há quem há de exprimir alma imponente escrava. Eu falo tudo junto. A separação das sílabas poéticas é conforme o som. E eu disse para vocês que quando eu tenho uma letra que ela é átona, o que é uma letra átona? Que ela não tem força. Um E com som de I, um O com som de U. Se a letra seguinte for uma vogal, se eu tiver uma letra átona e a letra seguinte for uma vogal, ela fica junto. Como é que eu separo? A, quem, a, esse, ó, porque é átono e depois vem vogal.
alma imponente. Embora aqui eu tenha a palavra alma. Qual é a sílaba tônica de alma? Alma. É o al. Então, eu sei que isso aqui vai ser uma sílaba átona, sílaba sem força. Então, ó, isso aqui vai ficar junto. Imponentes. São 3 sílabas átonas, ó. Escrava. A última palavra é escrava. Escrava, escrava. Qual é a sílaba tônica? É o crá. Se a sílaba tônica é o crá, o que é que eu faço com a última sílaba? Eu elimino, certo? Eu elimino. Aí, eu vou contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sílabas poéticas. Se eu tenho 12 sílabas poéticas, vocês teriam que ter feito essa metrificação no caderno, 12 sílabas, e lá na atividade iam classificar. Como é que eu chamo um verso que tem 12 sílabas poéticas? Ele vai ser um verso alexandrino. Alexandrino. Eita, dificuldade doida. Tá aqui. Vai ser um verso alexandrino. Se ele tem 10 sílabas, decassílabo. Se ele tem 12, alexandrino. Próximo. A nuvem guarda o pranto. Gente, observem como é que eu falo. A nuvem guarda o pranto. Guarda o pranto. Vai junto, ó. A nuvem guarda. Ou tem som de U. Guardo pranto. A última palavra é pranto. Chama. Pranto. Pranto. A sílaba tônica, ó, é o pran. Então, eu conto até a sílaba tônica da última palavra. O que é que eu faço com o tó? Elimino. Conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas poéticas. Se eu tenho 6 sílabas poéticas, como é que eu vou classificar esse verso? Ele vai ser um verso hexassílabo. E teve alguém que acertou, mas aí escreveu o nome errado. Aí não tem como a gente considerar, viu? Hexassílabo. Por isso que eu pedi para vocês anotarem no caderno de vocês. Eu coloquei isso depois em forma de foto para vocês, lá no grupo. O próximo. Tu choraste em presença da morte. Ó, tu choraste em. Choraste. É um E, mas tem som de I. Então, eu já sei que ele é átono. Ó, tu choraste em presença da morte. Sílaba tônica. Chama. Morte. Morte. Aqui eu fico mais tempo chamando é o mor. O que é que eu faço com o té? Eu elimino. Aí eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 sílabas poéticas. Se eu tenho 9 sílabas poéticas, como que eu classifico esse verso? Vocês deveriam ter feito a metrificação no caderno e lá na atividade, ó, colocado eneassílabo. O que é um verso eneassílabo? É quando o verso tem 9 sílabas poéticas. Gente, ó, observem que deca, 10, hexa, 6, ene, 7, hepta, 5, aliás, penta, 5, hepta, 7. Ó, faça uma associação com
os campeonatos de futebol. Quem tem 4 é tetra, quem tem 5 é penta, quem tem 6 é hexa, quem tem 7 é hepta, certo? Façam essa associação. E o último verso, ó, ele diz assim: não sei quem seja o autor. Observe que o não, esse O tem som de U. Mas por que ele não fica junto com a próxima palavra ou com a próxima letra? Porque a próxima letra não é uma vogal. Se ele tem som de U, ele só ficaria, se aqui tivesse uma vogal, ó, ele ficaria junto na mesma sílaba. Observem que quando eu digo seja o autor, sejual, sejual, esse O tem som de U. Então, como é que eu separo, ó? Vamos separar. Não. Não. Sei. Quem. Não sei. Quem. Se. Ó. Já. Uau. Vai ficar junto. Autor. Chama a palavra. Autor. Autor. Qual é a sílaba tônica da palavra? Autor. Se eu chamo autor, a sílaba tônica é tor. Autor. Autor. Aí eu conto. Não sei quem seja autor. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas. Se eu tenho 6 sílabas, eu vou classificar esse verso como hexassílabo, ok? Prestem atenção que eu estou classificando as sílabas poéticas, ou seja, eu estou classificando o som. Vamos lá para a próxima. Eu pedi para vocês aqui colocarem e classificarem o tipo de rima. O tipo de rima. Eu disse para vocês que no primeiro verso, eu sempre coloco a letra A. No primeiro verso, eu sempre coloco a letra A. Tá aqui. Durasse não rima com fatais. Durasse não rima com balançasse. Aliás, durasse rima com balançasse. Então, se rima, eu coloco a letra A. Mas durasse não rima com demais. Então, aqui eu só tenho durasse. Opa. Passei aqui. Durasse e balançasse. Tá aqui. Depois da letra A, eu coloco a letra B. Fatais. Fatais. Rima com quem? Com demais. Então, ó. Como era que vocês deveriam ter feito lá na atividade? Isso aqui vocês fariam no caderno. E lá na atividade colocariam, abria o parênteses, colocaria A, B, A, B. E aí classificariam o tipo de rima. Se eu tenho A, B, vejam que elas vão se alternando. Então, isso aqui eu classifico como rimas cruzadas ou alternadas. No próximo. No primeiro verso, eu sempre coloco a letra A. Vai lá. Autor, rima com peso? Não. Com aceso? Não. Autor, rima com amor. Então, se autor eu dei a letra A, para amor, eu também dou a letra A. Depois do A vem a letra B. Peso, rima com quê? Aceso. Como é que vai ficar as rimas? Vocês deveriam ter feito isso aqui no caderno. E lá vocês iam classificar assim. Abrir o parênteses. Colocar A, B, B, A. Se eu tenho A, B, B, A, observem que eu vou ter o quê? Ó, rimas opostas. Vejam que elas estão nas extremidades. Rimas opostas ou intercaladas. Próximo. Que rumor é esse? Na mata, porque se ela ama a natureza, tal, tal, tal.
Para o primeiro verso, eu sempre coloco a letra A. Tá aqui. Mata, rima com natureza? Mata, rima com mata? Óbvio. Então, eu também coloco a letra A. Mata, rima com beleza? Não. Para o segundo, eu coloco a letra B. Natureza rima com beleza. Então, se tem o mesmo som, o que é a rima? Mesmo som ou um som parecido. Faria isso no caderno e lá na atividade colocava. Qual é a rima? A, B, A, B. Vejam, ó, que elas ficam o quê? Também elas ficam alternadas. Então, vocês colocariam a rima e escreveriam lá ao lado. Cruzadas. Rima cruzadas. Ou, se vocês também tivessem colocado rimas alternadas, não teria problema. É a mesma coisa. Cruzada ou alternada. Próximo. Para o primeiro verso, eu coloco a letra A. Se alguém tiver alguma dúvida, é só ligar aí o microfone e perguntar. Vamos lá. Aniquilar. Vai rimar com o quê? Com olhar. Então, se para aniquilar eu coloquei a letra A, para olhar eu coloco a letra A. Rima com montanhas? Não. Rima com estranhas? Não. Então, montanhas vai ser a letra B. Montanhas, rima com o quê? Com estranhas. Teriam feito isso no caderno. E lá na atividade, ó, iam abrir o parênteses, colocar as rimas A, B, B. Iriam classificar. Se eu tenho A, B, B, observem, ó, que elas estão, ó, emparelhadas ou paralelas. Então, vocês colocariam a rima lá na atividade e escreviam emparelhadas, ou paralelas. Tanto faz um, tanto faz outro. Dá na mesma. Se você colocou emparelhadas, tá certo. Se você colocou paralelas, também tá certo. Por fim, mas não menos importante, nós temos essa aqui, ó. Que ainda teve gente que conseguiu errar isso aqui. Para a primeira letra, para o primeiro verso, eu sempre coloco a letra A, para o primeiro verso. Pressurosa. Pressurosa. Vai rimar com o quê? Com primavera? Não. Pressurosa, primavera, tem um som parecido? Não. Pressurosa, tem um som parecido de dor? Não. Pressurosa, tem um som parecido com quimera? Não. Então, pressurosa tem uma rima única. Eu não tenho outro verso que tenha a mesma rima. Então, agora, para o segundo verso, eu coloco a letra B. Primavera, rima com o quê? Com quimera. Primavera rima com dor? Não. Dor rimou com pressurosa? Não. Então, para cá, ó, eu coloco a letra C. E aí, ó, eu pego, abro parênteses e vou colocar as rimas. A, B, C, B. Observem que nós não temos uma sequência fixa. Se eu não tenho sequência fixa, ó, eu tenho uma mistura. Então, essa rima aqui, qual é o tipo dela? Ela vai ser uma rima mista. Por que que ela vai ser uma rima mista? Porque aqui eu tenho, ó, letras misturadas. Eu tenho A, B, C, eu tenho B. É uma rima mista. Eu disponibilizarei para vocês 2 vídeos que eu gostaria muito que vocês assistissem. Um vai ensinar sobre resumo, né? Vai fazer uma revisão do que nós estamos estudando, estudaremos sobre resumo. E o outro vídeo, ele vai ensiná-los como fazer uma leitura mais dinâmica, uma leitura mais ativa. Isso vai ser útil, gente, principalmente na hora de vocês fazerem o Enem. As questões do Enem, elas não são difíceis. As questões do Enem, elas são longas. E se você não fizer uma leitura adequada, você não consegue encontrar a resposta certa. Então, depois, quando vocês tiverem um tempo, não precisa ser agora pela manhã, pode ser à tarde, à noite, em vez de pegar o celular para jogar alguma coisa, em vez de pegar o celular para ver vida de artista, em vez de pegar o celular para ficar vendo vídeo no YouTube, peguem o celular para ficarem vendo vídeos, mais vídeos que possam ajudá-los na hora de fazer o Enem, certo? Então, vamos lá, o resumo.
O que é o resumo? O resumo é um texto muito presente na nossa vida, porque nós lemos o resumo para decidir se compramos ou não um livro, cujo título nos chamou a atenção, para escolher qual filmes veremos no cinema ou na TV, para ficar a par do que ocorreu em um capítulo de novela ou de seriado que perdemos, entre outras finalidades. Vocês não são desse tempo, mas quando a gente alugava fita de vídeo ou alugava DVD numa locadora para assistir um filme, a gente escolhia o filme vendo o resumo atrás da capa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar uma biblioteca ou visitar uma livraria, onde, para você saber se você vai ler aquele livro ou se você vai comprar aquele livro, você lê o resumo na parte de trás para saber se ele vai chamar a sua atenção, se é um livro que talvez você pudesse ler. Quando você vai para o cinema, que você tem a oportunidade de escolher um filme, geralmente você escolhe ou porque alguém indicou esse filme, ou porque você viu o resumo desse filme em algum jornal, em algum anúncio. E quando você pede um capítulo de novela, tem neguinho que vai lá na internet e pesquisa lá, resumo da novela tal, ou o que aconteceu na novela tal. Tem lá. O resumo, ele faz parte da nossa vida mais do que nós imaginamos. Além de ler, nós produzimos resumo na nossa vida cotidiana. Quando é que nós produzimos o resumo? Quando a gente conta para um amigo como foi uma festa, que ele não pôde ir. Quando, ao estudar para uma prova, precisamos sintetizar muitos capítulos de um livro. Quando, para fazer um trabalho da escola, consultamos livros e páginas da internet. Quando acontece uma briga lá na escola de vocês, que neguinho não ficou sabendo, ei, o que foi? Como foi que aconteceu? Ninguém vai contar a briga em detalhes. Vai fazer um resumo de tudo que aconteceu. Quando vocês vão apresentar um trabalho, vocês não vão explicar tudo o que tem no livro, não vão ler tudo o que tem no livro. Vocês farão o quê? Um resumo. Então, o resumo, ele faz parte do nosso cotidiano. O resumo, ele faz parte da nossa vida. Por isso que nós precisamos aprender o que é e como fazer um resumo. O resumo, ele pode ser classificado em 3 tipos. Primeiro, um resumo informativo. Como o próprio nome já diz, ele vai informar. Ele tem por finalidade, como o próprio nome já indica, deixar o leitor informado acerca dos principais pontos destacados no texto, proporcionando a ele a possibilidade de ter uma ideia geral do que se trata. Você vai ler um jornal. Dentro do jornal você tem uma matéria e você vai fazer o resumo daquela matéria. Você vai fazer o quê? Vai ler, vai procurar quais são os pontos principais daquela matéria para depois poder contar para outra pessoa ou reescrever a matéria. Isso vai ser um resumo informativo. Quando você vai mostrar os pontos principais, quando você vai apontar aquilo que tem de essencial dentro do texto. O resumo indicativo, literalmente afirmando, ele vai indicar somente os pontos relevantes, principais do texto base, descartando a possibilidade de apresentar dados de natureza qualitativa e quantitativa. Por essa razão, faz-se necessária a consulta ao texto original. Aqui faltou o L, ao texto original. Professor, e qual é a diferença do texto informativo para o texto indicativo? Dentro do texto informativo, você vai informar os pontos principais que tem dentro do texto que você leu. Você vai destacar e vai mostrar essas informações, podendo acrescentar alguma coisa. Quem vai ler o resumo informativo, ele vai conhecer do que se trata o texto. O indicativo, ele vai saber do que se trata o texto, mas não em detalhes. Porque ele só vai indicar, só vai mostrar os pontos principais, sem entrar em algum ou outro detalhe. Dentro do resumo informativo, além de você tirar as partes principais, você vai apontar outros itens do texto que vão ajudar na compreensão dele. O indicativo não. O indicativo é como se você fosse fazendo uma lista dos assuntos principais. Claro que você não vai fazer esse resumo em forma de lista, né? Você vai ter que fazer em forma de parágrafos. Você vai escrever em forma de prosa. E, por fim, o resumo crítico.
Gente, o resumo crítico ele vai ser uma análise com base no ponto de vista do emissor acerca das ideias contidas no texto original, também conhecido como resenha. Pronto. O que é o resumo crítico? Você vai não só tirar as partes mais importantes, mas você também vai dar uma opinião. Há uma diferença muito grande entre resumo e resenha. Professor, o que é a resenha? A resenha é o resumo crítico. Quando eu digo que há uma diferença entre resumo e resenha, há uma diferença entre resumo informativo e indicativo e a resenha. A resenha é o mesmo resumo crítico. Por quê? Dentro da resenha, dentro do resumo crítico, além de eu ter que mostrar as partes principais, eu vou dar a minha opinião. Vamos supor que eu tenho um texto em um jornal que vai falar sobre um acidente. Tá, vamos lá. Eu tenho um texto de um jornal que vai falar sobre um acidente. Se eu fizer um resumo informativo, eu vou tirar as partes principais dessa reportagem e vou colocar algumas questões da reportagem que serão necessárias para que o leitor ele compreenda o que aconteceu. Se é uma reportagem de 4 parágrafos, eu vou resumir para pelo menos 2 ou 1 parágrafo, tirando as partes principais e acrescentando alguns pormenores. O resumo indicativo, não. Eu só vou dizer, o acidente foi onde? Na estrada tal, morreram tantos, sobreviveram tantos, pronto. O resumo crítico, eu vou resumir, né, tirar as partes principais do acidente e vou dar a minha opinião. O acidente poderia ter sido evitado se fulano tivesse feito isso. Poderia ter sido evitado se a estrada estivesse assim. O resumo crítico, eu sempre dou uma opinião, mas essa opinião ela pode ser relacionada ao que a pessoa escreveu ou ela pode ser diferente do que a pessoa escreveu. Se em algum momento algum professor pedirem para vocês fazerem um resumo, vocês já sabem que vão ter que resumir o texto, diminuir o texto, colocando as partes principais e alguns poucos pormenores, vai ser o informativo. Vai colocar apenas as partes principais para saber do que se trata o texto indicativo. Ou vocês podem perguntar, professor, esse resumo é uma a fala de alguém, de um texto que você resumiu, utilizando as suas palavras, isso é uma paráfrase. Você não vai escrever do jeito que está lá. Você vai mudar. Se lá tá bonito, você pode colocar belo. Se lá ele fala que a natureza é a coisa mais bonita aos olhos do homem, você pode dizer que, em termos de beleza, a natureza é bem vista aos olhos do ser humano. Então, você vai dizer a mesma coisa, mas escrevendo com outras palavras. Supressão de informações detalhadas. Claro que se você vai resumir, tem certas informações que você não precisa colocar. Tem algumas informações, alguns detalhes que podem ser colocados? Tem. Foi o que eu falei para vocês no slide anterior. Mas, de um modo geral, a intenção é realmente suprimir aquilo que possa ser desnecessário. Supressão de textos que expressam opiniões do autor, do texto original. Então, se você vai fazer um resumo, é óbvio que você não vai mostrar a opinião do autor. Você vai colocar a parte em que o autor ele fala do determinado assunto. Agora, se você fizer um resumo crítico, uma resenha, não existe resenha crítica, viu? Resenha já é crítica, ok? É a mesma coisa de vocês dizerem, porque eu tive uma hemorragia de sangue. Hemorragia só pode ser de sangue. Ninguém tem hemorragia de água, ninguém tem hemorragia de lágrima. Então, resenha é crítica. Pronto, morreu. Então, se você vai fazer uma resenha e você quer contrapor a opinião do autor, tudo bem. Você pode colocar a opinião dele e dizer que discorda no ponto assim, assim, assado. Mas se você vai fazer um resumo informativo ou indicativo, é óbvio que você vai ter que tirar a opinião do autor. Para estruturar um resumo de forma correta, é preciso seguir alguns passos essenciais. Principal, fazer uma leitura inicial do texto, sem se preocupar em separar nada. Por isso que eu vou colocar para vocês o vídeo de como fazer uma leitura ativa. Em segunda leitura, sublinhe as palavras mais importantes que serão usadas com base para o resumo. Selecione fatos ou ideias mais importantes do texto.
suprimir, tirar ideias ou fatos secundários, fatos que não parecem ter grande importância. Tudo que contribua para um estilo de texto, suprimir as repetições, as redundâncias, as expressões como ou seja, isto é, pois elas têm um caráter explicativo. Dentro de um resumo, você não vai explicar, você vai informar, você vai mostrar, além de pormenores, como exemplos e citações. Trocar frases por outras que sejam mais econômicas e sucintas, e para isso vocês vão precisar ter um vocabulário vasto, galerinha. Vocês precisam ter o domínio da leitura, vocês precisam ter o domínio de novas palavras. A cada nova palavra que vocês ouvirem, anotem a palavra em algum lugar e tentem utilizar essa palavra no vocabulário de vocês no dia a dia. É assim que vocês melhorarão o vocabulário de vocês e vocês terão mais palavras para colocar dentro dos textos. Assim vocês evitarão uma repetição. Isso pode ajudar muito na hora da redação do Enem. Manter a linha principal do texto, como assim? Você vai fazer um resumo sobre uma história que vai falar sobre desmatamento, e aí você não vai lá naquele resumo se dirigir só à parte em que os índios são prejudicados sem falar do desmatamento. Não. Se o resumo é sobre, o texto é sobre desmatamento, é óbvio que o resumo também tem que falar sobre desmatamento. Usar uma linguagem clara e concisa, vocês têm que ser o mais objetivo possível. Não utilizar frases do autor original, porque senão você vai fazer apenas uma transcrição do que ele escreveu. Transformar discurso direto em indireto. O que é o discurso direto? É aquele onde, por exemplo, a professora chegou na sala e perguntou: Milena, você respondeu a atividade? Isso é discurso direto. Como é o discurso indireto? A professora chegou na sala e perguntou a Milena se ela havia respondido a atividade. O discurso direto, eu utilizo pontuações, eu utilizo 2 pontos, eu utilizo ponto de interrogação. O indireto, não. O indireto, eu falo aquilo que a pessoa falou. Eu falo aquilo que a pessoa perguntou. Não posso exprimir opiniões pessoais no resumo, a não ser que seja crítico, certo? A não ser que ele seja crítico. Eu devo reduzir o texto para cerca de 2/3 da sua extensão original, em tamanho ou número de palavras. E à medida que eu for resumindo, é preciso que eu leia o texto para ver se está ficando com sentido. Gente, ó, tem aluno, tem pessoas que vão resumir o texto fica tão resumido, que ninguém nem sabe do que o texto está falando. Não é assim. Resumir não é só você escolher algumas palavras e depois sair juntando essas palavras, não. Não. O texto ele precisa ter coerência. O texto ele precisa ter sentido. O texto ele precisa ter a cara do texto original.